Bem-vindo novamente. Eu estava aqui pensando em quanto essa evolução é exponencial. Isso vai exatamente de encontro com o nosso próximo tema: neuroética, caminhos e perspectivas da ética e regulação da privacidade. E eu convido Fabiana Nascimento, líder do movimento de neurotecnologia no Brasil, especialista em tecnologia e neurociência, presidente da Comissão Brasileira de Neuroética e CEO da MD9I. E Ludovino Lopes, membro da Comissão Brasileira de Neuroética, advogado especialista em direito digital, direito comunitário europeu, tecnologia da informação e direito ambiental. No universo de todas as possibilidades dos super-heróis, o controle da mente é uma ferramenta poderosa e destrutiva. Não faltam exemplos de personagens que tiveram suas mentes invadidas e a identidade tiradas de si, tornando-os manipuláveis e sem vida. E já nesse momento, é provável que o público se questione sobre o que poderia ter sido evitado. Afinal, esse é um final difícil para uma bela história de ficção, não? E às vezes vêm as perguntas: e se alguém tivesse agido no momento certo? E se alguém tivesse previsto as consequências? Talvez o final pudesse ser diferente? No mundo real, não podemos voltar atrás das grandes decisões. Quando nos propomos a estudar os segredos do cérebro, temos a responsabilidade de garantir que as descobertas sejam utilizadas e compartilhadas com ética, com responsabilidade, clareza e muito respeito. Afinal, estamos falando de seres humanos. Em outras palavras, estamos finalmente no momento em que podemos decidir o caminho para essa história e para a humanidade. As preocupações da neuroética no campo da neurotecnologia possuem um grande fundamento. A neurotecnologia já nos permite ver e interagir com as nossas mentes. O próximo passo é controlá-las. Rafael Yuste, que é um professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, traz uma reflexão importante para essa discussão. Segundo ele, seu colega desenvolveu uma prótese visual sem fio para cegos, com 1 milhão de eletrodos, que permite conectar uma pessoa à rede. Porém, pode-se também utilizar esse mesmo equipamento para criar soldados com supercapacidades. Esse exemplo demonstra a diversidade de formas como essas neurotecnologias podem ser usadas. Entretanto, a crítica de Rafael muito se relaciona ao universo dos super-heróis. Não é porque as tecnologias podem ser utilizadas para fins militares que elas deveriam. Nesse cenário, não deveriam. E a indústria bélica não é a única interessada por essas descobertas. Outros gigantes tecnológicos, como a Meta, Microsoft, IBM, Google, também demonstram interesse no futuro dessa neurotecnologia. Em uma era de Big Data, em que os dados são o ativo mais importante de qualquer empresa, a possibilidade de desvendar a mente humana torna-se cada vez mais irresistível. Será que o caminho das comunicações será substituir o celular por uma interface cérebro-computador, não invasiva? Ou o futuro da publicidade será entender a tomada de decisão do usuário para vender mais? Muita coisa ainda precisa ser dita, pensada e escrita. E a neurotecnologia muito se assemelha à área de tecnologia nesse ponto, onde vem de forma transversal e multidisciplinar, e não pode ser vista por um único ângulo, ou um único segmento, como a medicina ou o direito, por exemplo. A conexão e a colaboração aqui falam mais alto. E para se conectar conosco, eu convido Ludovino Lopes, membro da Comissão Brasileira de Neuroética, advogado especialista em direito digital, direito comunitário europeu, tecnologia da informação e direito ambiental. Seja bem-vindo, meu amigo Ludovino. Olá, meu nome é Ludovino Lopes, sou advogado, milito na área de direito digital, sou presidente honorário da Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico, membro da Comissão Brasileira de Neuroética. A nossa conversa de hoje vai ser sobre os caminhos e perspectivas da neuroética e regulação da privacidade. O tema, como vocês sabem, é um tema extraordinariamente novo, um tema instigante e que rompe, certamente, com muitas das fronteiras a que estamos habituados do ponto de vista do direito e da questão, obviamente, conectada à
natureza humana e aos direitos inatos do ser humano. Podemos começar por analisar as questões relacionadas fundamentalmente ao desafio que existe do ponto de vista de definição de limites da regulação e da atuação do direito no sentido da capacidade de regular as novas relações que advêm do ponto de vista da tecnologia, mas também dos limites da estrutura da capacidade humana de poder dar o direito a que a tecnologia ela mesma vá mais profundamente sobre o corpo humano e sobre algo tão ainda limitado do ponto de vista do conhecimento humano como é a mente humana. O desafio que se coloca aqui não é apenas um desafio de entender a privacidade ou a intimidade ou os direitos de personalidade, é um desafio que vai muito além desse desafio tradicional, é o desafio de entender como vamos lidar com, por exemplo, com questões como o subconsciente e a autorização para poder explorar o subconsciente e quais as consequências a partir daí do ponto de vista jurídico. E, portanto, estamos falando não apenas de direitos tradicionais, no sentido do direito à vontade, ou do direito de autorização, ou do direito à intromissão ou não intromissão nos direitos individuais de cada um de nós enquanto cidadãos, mas também na perspectiva de regulação de direitos que vão, por exemplo, com a questão de vida ou morte, com as questões relacionadas ao direito de intimidade e ao direito da personalidade de cada um de nós enquanto cidadãos e enquanto objetos do direito. Essa fronteira está ainda por explorar e ela vai ser tratada, obviamente, dentro de uma limitação que vai ter que julgar com o lado do ponto de vista da tecnologia enquanto meio para chegar a uma finalidade, mas também a tecnologia em si mesma como capacidade de interagir com o ser humano. E ela pode ser usada para o bem, como todas as coisas, ou para o mal. E aí a questão fundamentalmente tem a ver com a questão do que será definido como bem ou como mal, ou como direitos instrumentais para essa nova tecnologia. O ponto principal que trago para a nossa reflexão é fundamentalmente a questão da evolução tecnológica versus os direitos humanos e a capacidade de integrar cada vez mais esse ser humano com as novas dimensões tecnológicas. E essa nova dimensão tecnológica ela pode permitir desde a recuperação fisiológica do ser humano até a capacidade de aumentar as condições humanas do ponto de vista de domínio sobre determinado tipo de tecnologias e, portanto, obviamente, o domínio sobre o conhecimento e de informação. Como vocês sabem, alguns experimentos estão sendo feitos já, no sentido de começar a conhecer melhor o cérebro humano, mas a partir daí se levantam, obviamente, todas as questões do ponto de vista da natureza jurídica e do direito a essa capacidade de poder explorar essas novas fronteiras. Essas novas fronteiras implicam, obviamente, primeiro um conhecimento profundo da tecnologia e do que ela pode efetivamente fazer. Segundo, uma capacidade de autorizar essa tecnologia, quais as finalidades para que ela efetivamente está sendo tratada. Nós temos hoje, certamente, um desafio grande, por exemplo, do ponto de vista da questão dos algoritmos, o que fazem hoje os nossos algoritmos que estão nos celulares, nos computadores, qual é que é o limite da capacidade de processamento ou de interferência e de absorção de dados e o tratamento desses dados. Então, a forma como vão ser coletados esses dados, como vão ser armazenados esses dados, como vão ser processados esses dados e qual a finalidade que os mesmos efetivamente vão ter. Já é hoje, obviamente, extraordinariamente importante a questão da titularidade dos dados privados da nossa vida, das nossas opções, das nossas escolhas, dos nossos gostos, dos nossos desgostos. Imaginem que vai ser o quanto importante poder penetrar no mais profundo dos nossos conscientes ou mesmo do nosso subconsciente e a partir daí estruturar decisões que têm que ser tomadas do ponto de vista da medicina, do ponto de vista da decisão do direito à autodeterminação do indivíduo e à capacidade, portanto, de interpretar determinado tipo de informação que vai ser nova completamente para a raça humana e para o ser humano. É nesse sentido que é extraordinariamente importante definirmos, pelo menos inicialmente, alguns princípios de natureza ética. E, portanto, a Comissão Brasileira de Neuroética se propõe a criação desses princípios, a discussão ampla com a academia, com o poder público, com o poder privado,
e com o setor privado, de avaliação de quais seriam as recomendações iniciais, e a partir daí podemos criar uma cartilha, um documento, um livro branco com os 10 princípios fundamentais de neuroética para o uso do setor privado, para o uso e a estruturação futura de políticas públicas que possam abrir o caminho para essa futura discussão. Não se pretende, obviamente, começar por regular absolutamente essa matéria, porque ela é complexa demais, mas precisamos começar de algum lado, começar a estabelecer algumas direções para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Portanto, o convite vai para que possamos reunir as diversas áreas de conhecimento e, a partir daí, desenhar esses primeiros 10 princípios de trabalho que a Comissão Brasileira de Neuroética deverá propor em termos de estruturação. Vai, portanto, nosso repto, digamos assim, no sentido de podermos juntar um conjunto de especialistas e produzir em pouco tempo, nos próximos meses, essa cartilha, esse livro branco que nos abra o caminho do futuro para a neuroética e os princípios de comportamento e de regulação para a humanidade nessa nova área que se abre. Um abraço a todos, desejo bons resultados, um excelente congresso e que possamos a partir daqui iniciar essa nova jornada do conhecimento humano. A tecnologia sempre ao serviço da natureza humana, da sociedade e do desenvolvimento e do progresso. Um grande abraço. Obrigada, Ludovino, pela generosa colaboração. E eu aproveito aqui, no papel de presidente da Comissão Brasileira de Neuroética, para convidar você, que representa uma empresa do setor público-privado, ou entidade do setor acadêmico, ou alguma entidade da sociedade civil, para se juntar a nós nesse grupo de trabalho voluntário e nos ajudar nessa jornada que é de todos nós. E você, que apenas gosta do tema, eu convido também para acompanhar aqui no WNF os nossos trabalhos e os nossos eventos e nos inscrever com a sua colaboração. A conexão e a colaboração aqui falam mais alto. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada a você que ficou conosco até agora.